Olá, pessoal, boa tarde a todos. Aqui vai meu abraço para você nessa tarde. Desejo a você tudo de bom. Levanta a cabeça, vamos cantar o hino da vitória, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela tem que fazer algo na vida das pessoas, a qual se dispõe, se disponibiliza a ouvir. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouvir, você não vai saber de nada. Se você não escutar, né? Você tem que ouvir. É como você inclinar seus ouvidos para escutar alguma história, né? Que o povo de antigamente, eu me lembro, que muitas vezes ele se reunia no final da tarde, ou feriados, ou final de semana. Então ou vinha família, ou vinha pessoas vizinhas, conhecidos, ali se sentavam, se reuniam ali e começavam a contar de fatos que já havia acontecido, né? Então as pessoas ficavam sabendo das coisas que se passava naquela região. Então, se a gente não ouvir, se a gente não escutar, a gente não vai ficar sabendo, não é isso? Então é por isso que a palavra de Deus diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir. As coisas só acontecem na nossa vida quando você ouve. Porque se você ouvir palavras negativas, você vai se tornar uma pessoa doente. Se você só ouvir coisas contrárias, você vai se tornar uma pessoa fracassada, né? Agora, se você inclinar seus ouvidos a só ouvir coisas boas, a sua vida vai dar uma inclinada para frente. Se você amanhecer o dia, se você disser para você mesmo, eu sou capaz, eu sou feliz, eu sou amada, eu tenho a prosperidade, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, eu vou me instalar, eu vou habitar e eu vou viver no esconderijo do Altíssimo, porque Deus me ama, porque eu sei que Deus me chamou. Antes de fazer qualquer coisa, Deus havia me chamado. Meus queridos, é necessário a gente pedir a Deus para limpar nossos ouvidos. A gente tem alguma doença espiritual nos nossos ouvidos, que muitas vezes o inimigo não quer que você escute. Às vezes você vai à igreja, você escuta um testemunho, você escuta uma palavra, mas aquela palavra não conseguiu entrar nos seus ouvidos, porque tinha alguma coisa bloqueando a sua audição. Então, nessa tarde, que Deus possa limpar, pegar um cotonele espiritual e limpar os seus ouvidos, para que você possa ouvir a palavra e você ser curado, ser restabelecido, ser levantado de qualquer situação que você se encontre vivendo nela. Eu escutei o testemunho, eu gosto muito de ouvir coisas que edificam. Eu não gosto de ouvir coisas que queiram me botar para baixo. Gosto de ouvir coisas que me levantam. Então, eu ouvi esse testemunho, né? Um homem foi liberto, foi salvo, aceitou Jesus através de um hino. Entendeu? Aquele hino. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi aí pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Viu? Um hino da harpa cristã. Estavam cantando esse hino e nesta hora aquele homem chorou, sentiu Deus levar a dor dele, o pecado dele, a tristeza dele, tudo que estava na vida dele foi levado na cruz. Jesus, ele levou na cruz o nosso sofrimento. As maldições foi quebrada na cruz. Nós não podemos mais carregar as maldições, porque as maldições já foi quebrada. Tem pessoas que falam, temos que orar para quebrar as maldições. Mas Jesus não já quebrou? Já não foi quebrada na cruz do Calvário? Na morte da cruz, o céu se rasgou, o céu se escureceu. Jesus desceu ao inferno,
tomou a chave da vida e da morte, aprisionou, esmagou a cabeça da serpente, e depois Jesus voltou, ressuscitou dentre os mortos e nos trouxe a vida e vida com abundância. Então, em cima de mim já não há mais maldição. Pode haver algumas lembranças que a gente tem mania de estar recordando, as lembranças do passado, recordando aquilo que nos trouxe dor, que nos trouxe tristeza. O profeta Elias, quer dizer, por causa dos desgastes emocional durante a batalha dele, ele se deprimiu adiante de uma simples ameaça. E a gente muitas vezes se deprime com uma simples palavra, com um simples abandono, com um simples gesto, nós nos deprimimos. Adiante de certas situações, adiante de coisas que acontecem, nós ficamos deprimidos. Jezabel ameaçou Elias. Ele se sentiu angustiado, né? Que chegou a pedir a morte para si mesmo, ou seja, chegou ao fundo do poço. Quantas pessoas, dependendo do que elas escutam, dependendo do que elas estão enfrentando, dependendo do que aconteceu, muitas vezes as pessoas não têm capacidade de enfrentar certos tipos de situação que vem na vida. Elias era um profeta. Derrubou 450 profetas, né? E em seguida ele foge com medo de uma mulher. Então, por causa desse desgaste emocional, que muitas vezes nós sofremos esses desgastes emocional, é marido, é filho, é família, acontecimentos que vêm na sua vida de repente, aí você não está capacitada a enfrentar esses desgastes, porque um desgaste emocional, um desgaste espiritual, né? Durante essa batalha, o que vai acontecer? Vai tentar levar você a ficar deprimido adiante de uma simples ameaça, de um simples problema. Por quê? Porque a gente, na hora que vem essa batalha, na hora que vem esse desgaste, nós não corremos para nos agarrar mais ainda a Deus, mais ainda o Espírito Santo, mais ainda as forças do Espírito Santo. Nós fazemos o quê? Nós começamos a lamentar em cima do problema, começamos a sofrer mais ainda em cima daquele desgaste que veio na nossa vida. Aí começamos a questionar, começamos a fazer 1001 perguntas, ficamos mais tempo lamentando, sofrendo, chorando, pedindo a morte, pedindo o desaparecimento, do que dizer: Deus, eu estou aqui, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui, eu não vou aceitar eu ficar deprimida, eu ficar desgastada, eu ficar vulnerável. Entendeu, irmãos? Porque luta todos os dias nós temos. Nós temos desgaste todos os dias. Nós sofremos humilhações constantes, né? Eu conheço uma pessoa que, se eu for na casa dela, se eu ver essa mulher todo dia ela diz que o problema está grande. O problema dela nunca é resolvido, desde que eu a conheço. Todo dia ela diz que está difícil, todo dia. Então, se todo dia eu tiver uma cantiga de grilo, né? É igual o cântico do Guiné. Tô fraco. Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou superar? Como é que eu vou sair da cidade de Lodibar? O rei mandou uma carruagem buscar Mefibosete. Você tá esperando o quê? Pai te buscar para tirar você desse atoleiro? Você tem que aprender a acreditar que existe uma porta, que existe uma solução, que existe uma saída para a sua vida. Então, nesse momento, que você aprenda a acreditar e a crer que existe um Deus que cuida, que se preocupa com você. Então, a palavra do Senhor diz em 2 Reis, capítulo 20, que o rei, no tempo do rei Ezequias,
ficou muito doente e a sua doença era mortal. E Deus manda o profeta Isaías visitar o rei Ezequias e diz para ele: ponha seus negócios em ordem, pague todas as suas contas, ponha a sua casa em ordem, arrume tudo que é seu, porque prepare-se para morrer. Você já imaginou você receber uma profecia, Deus usar um profeta e dizer para você: prepare-se, ponha a sua casa em ordem, sua família, pague tudo que você deve, não deixe nenhuma dívida, que você vai morrer. Você vai acreditar, você vai aceitar, você vai dizer que o profeta é do cão. Entendeu? Porque hoje já não existe mais profeta que fale como o profeta Isaías, né? Você não vai sarar dessa doença. Aí o que aconteceu quando ele recebeu essa profecia? Então Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo: Senhor, lembra de como sempre procurei obedecer às suas ordens, com fidelidade e com coração sincero? Tenho feito aquilo que o Senhor aprova. Ezequias chorou amargamente. Então, antes que Isaías saísse do pátio, a palavra do Senhor voltou outra vez ao profeta. A oração é a chave de você vencer. Não é fazer como fez o profeta, que ficou amargamente, depressivo, ficou desgastado emocionalmente. Durante a batalha ele ficou desgastado emocionalmente. Muitas vezes nós ficamos desgastados durante a batalha, durante a guerra que a gente enfrenta, mediante o problema que surge, a gente fica desgastado mesmo. Mas quando esse rei aqui recebeu um decreto que ele ia morrer, ele não ficou que nem o profeta Elias. Porque profeta é a coisa mais fácil de ficar deprimido, é profeta. Profeta fica deprimido quando o filho vai embora, quando acontece alguma coisa. O profeta fica deprimido com qualquer coisa. Profeta. Ficou vulnerável, fica deprimido o profeta. Esse grande profeta aqui, chamado Eliseu, por causa do desgaste emocional, a batalha, ele se deprimiu adiante de uma simples ameaça de Jezabel. Do outro lado, o rei recebeu uma ordem que ele botasse sua casa em ordem, seus negócios em ordem, que ele estava doente, e aquela doença ele não ia sarar. Mas o rei não ficou deprimido, o rei não ficou desgostoso, o rei não pediu a morte. Diferente. O rei falou a Deus. Olha, Senhor, virou o rosto para a parede e falou: Deus, olha o que eu procurei te obedecer. As suas ordens com fidelidade, e com coração sincero. Tenho feito aquilo que o Senhor aprova. E ele chorou amargamente. Ele relatou a Deus como ele havia servido durante todos aqueles anos. Que ele só fez coisa que agradava a Deus. Então Deus diz ao profeta: volta depressa. Volte à presença de Ezequias, o líder do meu povo, e diga: assim diz o Senhor, Deus de seus pais. Davi ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração e as suas lágrimas. Vou curá-lo. Daqui a 3 dias você sairá da cama e irá à casa do Senhor. Vou dar a você mais de 15 anos e também livrarei da mão do rei da Síria. Defender esta cidade por causa do meu nome e por amor do meu servo Davi. Deus não só curou o rei Ezequias, mas disse que ia abençoá-lo e que ia livrar ele, a casa dele, o povo dele, a nação dele, das mãos do rei Sanaqueribe, que já estava vindo para atacar o reinado do rei Ezequias. Aqui é outra história. Agora presta atenção. Você não pode se tornar um profeta que fica desgastado emocionalmente, que quer abandonar, que quer chutar o pau da barraca. Conheço uma pessoa que foi em tal lugar, esses dias aí para trás, e recebeu uma notícia que não foi muito boa. Ela dizia: vou rasgar minha Bíblia, ligou para bastante gente, reclamando, murmurando, chorando, desesperada, que Deus não estava vendo a situação dela. Ela murmurou até as horas,
porque ela recebeu uma simples notícia que não era de morte, que não era de... Só tinha que fazer mais um esforçozinho para cumprir com aquela tarefa. Você viu como é que é o ser humano? Por causa do desgaste emocional, você pode ficar deprimido. Por causa do desgaste emocional, da batalha que você estiver enfrentando, é perigoso ficar deprimido. Quantos pastores ficam deprimidos por causa da batalha ministerial, da batalha com os membros da igreja? Quer desistir, quer jogar fora, quer derrubar a placa da igreja, é membro que trai, é membro que sai da igreja, é aluguel atrasado, é família destruída. Você pensa que é fácil subir no altar e dizer: aqui eu estou para botar o cajado em ordem, a casa está bagunçada? Porque tem homem de Deus aí no altar, sozinho no altar. Mulher não vai à igreja, os filhos não vão à igreja, os filhos vão para boate. E quando está na igreja, o diabo faz uma panelinha, chama os da rua, consegue tirar dentro da igreja e leva para o mundão, vai beber, vai se drogar, vai prostituir, vai fazer tudo que não presta. A realidade é essa, nua e crua. É o que está acontecendo hoje nas igrejas. Você pode entrar, igreja de porte pequeno estão vazia. O povo hoje prefere servir a Deus da maneira dele. Se o evangelho é fácil, a igreja fica cheia. Então, a palavra do Senhor está dizendo que, de um lado, o profeta foi lá e anunciou uma destruição na vida do rei. Mas o rei ficou deprimido? O rei ficou deprê? Não. O rei foi falar com Deus e chamou Deus e disse: olha, eu fiz isso. Tudo que você gostava que eu fizesse, eu fiz. E agora? Deus vai e ouviu a sinceridade do coração do homem e devolve a vida do homem 15 anos. E ele ainda falou, o rei Ezequias. Então Isaías deu as seguintes instruções para que botasse uma pasta de figo no estômago dele, ele resolveu o problema dele. Então volte à presença de Ezequias, o líder do meu povo, assim diz o Senhor. Eu vou sarar a sua doença, vou acrescentar 15 anos da sua vida, vou tirar você dessa situação e vou fazer mais ainda, vou derrotar os seus inimigos que estão chegando aí, está quase batendo a sua porta. Então preste atenção, se você não escutar, você não vai receber. Se você não inclinar seus ouvidos a ouvir a voz de Deus, você não sai do calabouço. Se você não se inclinar para Deus e dizer para Deus, mesmo com suas falhas, com seus problemas, com as suas dificuldades, se você não for sincera com Deus, pare de mentir para Deus. Deus conhece suas mentiras. Que história é essa? Você se julga uma coisa para os outros, mas você não é o que você fala. Você tem que falar para Deus: Senhor, eu errei, estou errado, eu caí, estou caída, não consigo sair desse vício, não consigo largar essa vida que eu estou levando. Você está com sinceridade com Deus? Está com sinceridade? O rei aqui foi sincero com Deus. Por isso que Deus acrescentou os anos de vida dele. Então seja honesto, seja sincero, pare de cair nessa cilada das emoções aí, porque as emoções, quando o crente está emocionado demais, ele é perigoso. É perigoso ele ficar deprimido e até tirar sua própria vida, porque quantos tiraram sua própria vida por tempo para trás aí, porque a missionária se matou, o pastor se matou, porque ficou que nem Eliseu. Teve um desgaste emocional muito grande, não teve ajuda espiritual, não pediu ajuda, não chegou socorro para ele, porque ele só alimentou a dor, o fracasso, a derrota, e o inimigo travou a batalha e ali não deu conta de vencer essa batalha. Então a pior luta do ser humano é a espiritual, porque a física você vê, você pega um cabo de vassoura, você bate de um lado, bate de outro, você dá um tapa de um lado, dá um tapa do outro. Agora vence a luta espiritual. A luta espiritual só se vence com jejum e com oração e com a palavra de Deus, viu? Só se vence com jejum, com oração e com determinação. Se você se erguer, a jejuar, a orar, a se deleitar no Senhor, você vence qualquer batalha, você vence qualquer desconforto que esteja vindo em sua direção. Viu, irmãos? Então, não se sinta só, não desista, procure se alicerciar nessa palavra de Deus. Por quê? Por causa dos desgastes, muitos estão deixando Deus.
por causa do desgaste emocional durante a batalha, durante o problema, estão deixando Deus. Porque não está sabendo lidar com aquela situação. Você imagina um profeta orar e matar 450 profetas de Baal? Orar e o fogo descer? Não era para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas, no fundo, ele se sentiu deprimido, desgastado, angustiado e chegou a pedir a morte. Quantos pedem a morte? É melhor que eu morresse, que assim eu me livrava desse problema. É melhor que Deus me levasse, que eu já me estaria livre desse problema. Então, ele chegou ao fundo do poço. Mas quando ele estava lá, Deus chegou lá e Deus mandou ele sair da caverna. Primeiro veio um vento, veio um redemoinho, Deus não estava. Depois Deus chegou no vento, numa brisa suave e disse, Eli, o que você está fazendo aí? Sai para fora, Eli. Eu ainda tenho algo para você. Você vai caminhar, você ainda vai ser alimentado pelos corvos. Eu não te abandonei, eu estou contigo. Por que você está com medo de Jezabel? Quantas pessoas que oram, que gritam, que esperneiam, que profetizam, que falam em língua, não conseguem combater o gigante que está dentro da casa delas? Quer resolver o problema da casa dos outros, mas da casa delas elas não conseguem vencer. Então vamos lá. Primeiro você levanta seu altar e você vai. Ele afrontou uma profeta do cão e depois ele se sentiu acurralado, ameaçado com as ameaças dela, que ela estava ameaçando tirar a vida dele. Tem alguém te ameaçando? Tem alguém te ameaçando aí? Tem alguém que está usando de linguagem estranha para te ameaçar, para te afrontar, para te amedrontar? Não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Vai falar com Deus de Elias, vai falar com Deus de Isaías, vai entregar seu propósito, seu problema nas mãos de Deus, que você vai ver Deus resolver. Ainda resolve, ainda manda logo Deus ainda manda o quê? A sobremesa. O que aconteceu? Deus curou o rei, mas ainda mandou a sobremesa para ele, porque estava vindo uma legião de inimigo, e Deus venceu todos eles. Deus deixou todos eles envergonhados. É assim que nós vencemos as batalhas. É com oração, é escutando, é com jejum, é com propósito diante de Deus. Faça como o rei Ezequias. Abra seu coração para Deus e entregue tudo nas mãos de Deus. Descanse. Entregar é descansar. Saber que Deus vai estar trabalhando. Então, tem alguém que está ameaçando alguém aí? Deus está dizendo aqui nessa tarde que vai tirar essa ameaça da sua vida. Tem alguém no fundo do poço? Deus também vai tirar essa pessoa do poço. Viu? Deus vai tirar. Deus está cortando essas cordas. Deus está cortando essas cordas. Deus está cortando o laço do passarinheiro. E Deus está quebrando essas algemas. Alguém se levantou com mentira, com acusação, mas Deus está fazendo retroceder as acusações do inimigo. Viva seu milagre, tome posse da sua vitória agora, em nome de Jesus, amém.